Hoje, de modo efetivo, a pensar então nas marcas de uma igreja saudável, hoje iniciamos então as exposições sobre as marcas de uma igreja saudável. Essa série de sermões é baseada no livro do pastor Mike Dever, lá dos Estados Unidos. Ele escreveu esse livro e ele tem também um curso, sobre isso. E ao ler o livro e ao estudá-lo, podemos perceber o quanto essas marcas são importantes ser reconhecidas em uma igreja. Todas as vezes que eu dou o curso pré-nupcial para casais ou aconselho algum casal, eu sempre os oriento como escolher uma igreja para congregar. Como é que a gente identifica uma igreja em que podemos confiar levar nossa família? E eu sempre digo que a responsabilidade de conduzir sua família a uma igreja saudável é sempre do líder espiritual que Deus colocou na residência. Nós confiamos biblicamente de que Deus escolhe esposos para serem responsáveis pela sua unidade federal. Pastor, consegui esquecer o nome do autor, mas escreve Douglas Wilson. Obrigado, Daniel. Pastor Douglas Wilson, na série que ele escreve sobre família, um dos livros que ele escreve é o esposo, o marido federal, que é a ideia de que cada esposo é responsável pela sua unidade federal que Deus deu. E uma das bases para o conceito de um marido federal é justamente o que Deus faz com o primeiro casal no Éden. Quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que Deus o coloca no Éden, no jardim do Éden, para guardá-lo, lavrar, cuidar dele. Adão era responsável por tudo que acontecia no Éden. Esse é o conceito de marido federal. É por isso que, ainda que tenha sido a sua esposa a conversar com a serpente, ainda que tenha sido a sua esposa a primeira a pegar o fruto e comer, quem é que Deus chama para a responsabilidade, senão o homem? Deus é matemático, Ele sabe dividir a responsabilidade de cada um. É por isso que Ele tem uma sentença para a mulher, uma sentença para a serpente, mas no que diz respeito à unidade federal, quem presta conta a Deus é quem? O homem. É por isso que quando Deus vai falar sobre a maldição da terra, Deus diz que a terra é maldita por causa de quem? Da mulher? Por causa da serpente? Não, por causa do homem. Maldita é a terra por tua causa. Então, toda vez que eu dou curso pré-nupcial ou aconselho casais, eu digo ao homem a responsabilidade que ele tem de avaliar uma igreja para poder levar sua família. Tudo o que a sua família escuta é responsabilidade sua. E se você acha que isso é ofensivo para você, homem, não se preocupe, vai ficar mais ainda, tá bom? Vamos ler então o texto bíblico. Eu quero basear a primeira marca, a primeira marca de uma igreja saudável, que é a pregação expositiva, a confiança na autoridade bíblica, no texto de Neemias, capítulo de número 8, do verso de número 1 ao verso de número 12. Esse texto é um texto maravilhoso, é um texto que me empolga. Eu lecionei por vários anos uma disciplina chamada NEB, Métodos de Estudo Bíblico.
E somado ao texto de Mateus capítulo 3, esse é um outro texto assim empolgante que eu sempre estudava com os alunos. Então, Neemias capítulo de número 8, do verso de número 1 ao verso de número 12, a minha expectativa é que você me acompanhe visualmente na sua Bíblia. A versão que eu utilizo é a NVI, e a expectativa é que você, mesmo que depois da oração que se sente, você permaneça com a sua Bíblia aberta, a despeito dos textos serem projetados aqui. A palavra de Deus diz assim, me permita-me já fazer uma correção nessa tradução da NVI. Para você que está com a Bíblia digital ou a Bíblia impressa, vá ao último versículo do capítulo 7, tá bom? O último versículo do capítulo 7, ele é dividido ao meio, em algumas traduções, em algumas organizações. Por quê? Porque o capítulo de número 8 começa na metade do último verso do capítulo 7. Tá? Então eu já quero ler conforme a disposição do texto hebraico. Na Bíblia hebraica, o capítulo 8 começa na metade do último versículo, que é o verso 73 do capítulo 7. Em qual parte? Não necessariamente na metade, mas nessa parte aqui, ó. Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado nas suas cidades. Todo o povo ajuntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que eram capazes de entendê-la. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que tinham entendimento da lei. Todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em uma plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. À esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro, todo o povo podia vê-lo porque estava em um lugar mais alto. Quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Banes, Serebias, Jabim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíam o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias acrescentou: Podem sair, comam, bebam e
e bebam vinho doce, repartam com o que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é o dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui prestando culto ao Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos capacitado desde manhã ao cantar a Tua palavra, para ler Tua palavra, ouvir Tua palavra, orar Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem nos dado o privilégio de poder nos reunirmos aqui e juntos podermos adorar ao Senhor. Obrigado pela liberdade que temos em nosso país de nos reunirmos e cultuar a Ti. Cuida, Deus, da Tua igreja que está espalhada ao redor deste planeta, muitos sem a liberdade que temos, muitos sem poderem se reunir como igreja e prestar culto ao Senhor, muitos sem ter condições de ter uma Bíblia completa, tendo apenas páginas, porque é proibido ter uma Bíblia. Obrigado pela oportunidade que temos. Obrigado, Senhor, e que nós possamos dar valor à liberdade que temos, e que o Senhor possa dar ao seu povo que está em lugares onde são proibidos de exercer sua fé. Dê a eles coragem, intrepidez, que eles tenham ousadia do Senhor, para a despeito de todo perigo, poderem louvar ao Senhor com suas vidas. Seja conosco, ó Deus, aqui na exposição desse texto, que o Teu Espírito Santo continue falando conosco nesta manhã, confrontando os nossos erros, lidando com os nossos corações, a fim de que o Seu nome seja honrado em nós e por meio de nós. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Quando a gente pensa então nessa primeira marca de uma igreja saudável, que é a pregação expositiva, nós precisamos entender qual é a linha de raciocínio para isso. Partimos então do pressuposto de que a primeira marca de uma igreja saudável faz com que ela seja o principal crivo. Ora, a igreja pode ter uma boa música, a igreja pode ter bons músicos, a igreja pode ter um corpo diaconal robusto, a igreja pode ter uma estrutura mega, a igreja pode ter um estacionamento maravilhoso, a igreja pode ter bancos, assentos maravilhosos, a igreja pode servir água com gás em garrafinhas ou em copo para todos os seus membros, ter um departamento infantil que coloca uma pulseirinha na criança com QR Code, que é lido e reconhecido a foto da criança e a foto do pai. Enfim, a igreja pode ser a igreja mais luxuosa que nós podemos encontrar na face da terra, mas se essa igreja não prega a palavra de Deus, não tem uma disposição de ofertar um alimento saudável, bíblico, eficaz, que mude a vida dos seus ouvintes, logo essa não é uma igreja saudável. A razão pela qual essa marca é o principal crivo, é para que nós possamos avaliar uma igreja não por conta da sua estrutura, não pela proximidade de casa, não por conta de N coisas que eu talvez nem tenha citado aqui, mas principalmente pelo fato de que você consegue
reconhecer a voz de Deus por meio da pregação bíblica. Se você não consegue enxergar isso, e assim, enxergar a voz de Deus, ouvir a voz de Deus por meio da pregação bíblica, não é algo subjetivo, não é algo que eu penso entender, não é algo que eu sinto entender. A pregação bíblica expositiva tem a sua marca, tem a sua eficácia, tem a sua característica, não é algo subjetivo, porque muitas pessoas estão em muitas igrejas que não são saudáveis e saem de lá dizendo: o culto foi uma bênção, Deus falou comigo poderosamente, Deus fala nesse lugar, mas o que ele sentiu no final das contas foi a emoção por conta do louvor. O que ele ouviu no final das contas foi um monte de histórias que o pregador contou. O que ele ouviu no final das contas foi de 30 minutos de pregação, 25 o pregador falando em línguas estranhas. O que ele ouviu no final das contas foram frases de efeitos, jargões evangélicos ou pregações motivacionais que você escuta de um coach na internet. E as pessoas avaliam como um bom sermão, como uma pregação bíblica e que Deus falou com ela. Perceba então que a principal marca da igreja não é estabelecida de modo subjetivo. Existem critérios objetivos em que nós podemos olhar e dizer: Deus está falando neste lugar. Então, a premissa que nós temos aqui para essa marca é exatamente essa: que uma igreja saudável é uma comunidade onde todos, absolutamente todos, líderes e liderados, compreendem a importância da pregação expositiva. A liderança, por sua vez, se dedica a pregar expondo o texto em seu contexto com aplicações para o dia de hoje. Os liderados, em contrapartida, se sujeitam à voz de Deus e incentivam a liderança nessa prática, cobrando quando necessário. O que é que eu estou dizendo com isso? O que é que eu estou pedindo a esta comunidade, como líder dessa igreja, como um dos pastores dessa igreja? É que vocês nos cobrem a partir de uma pregação expositiva. A pregação expositiva, então, não é um método. Pastor Augusto Nicodemos, quando perguntado sobre se a pregação expositiva é um método, ele responde que a pregação expositiva não é um método, mas a pregação expositiva é uma disposição do coração do pregador, que entende que precisa expor, explicar o texto no seu contexto, o que é que ele significou para os seus primeiros leitores, e com a ajuda do Espírito Santo transpor todas as barreiras culturais de tempo e de língua e aplicar esse texto ao dia a dia da sua comunidade, a fim de que esse texto possa fazer sentido para nós hoje. Amanhã, a dona de casa, limpando a sua casa, ela será conduzida pela verdade bíblica, porque Deus falou com ela. O trabalhador, a trabalhadora na sua empresa, exercendo a sua função, qualquer que seja, limpando o chão, fazendo café ou liderando pessoas, a sua vida, a sua conduta é impactada por aquilo que ouviu Deus falar. Essa é a disposição que o pregador tem diante do texto bíblico, diante da pregação expositiva. Então, ao escolher esse texto para falar sobre a pregação expositiva, eu não tenho a intenção de que essa série de sermões seja
seja algo acadêmico, em que eu explique cada marca de modo acadêmica, mas para que eu faça exposições à luz do texto escolhido. Sendo assim, qual é o contexto do livro? Nós estamos aqui no livro de Neemias, capítulo de número 8, do verso de número 1 ao verso de número 12, e é por isso que a minha expectativa é que a sua Bíblia ainda esteja ligada e a sua Bíblia ainda esteja aberta nesse texto, mesmo que eu projete os textos aqui. E nós precisamos entender, Neemias foi escrito quando? Neemias é um texto, é um livro que é escrito pós-exílio, pós os 70 anos do povo lá na Babilônia. Neemias era copeiro do rei, lembra do início do capítulo? Neemias, ele fica sabendo de como está e ele pede para o rei para que ele possa ir. O povo estava distante da língua. Muitos judeus, ainda que soubessem o hebraico, eles estavam distantes, a cultura deles estava se perdendo. Eles estavam em uma fase de reconstrução de muros, reconstrução da cidade, reconstrução do templo, reconstrução das suas próprias casas. É por isso que foi fundamental eu orientar os irmãos no início, na leitura, para aquele pedaço do verso de número 1, que de modo equivocado os organizadores da Bíblia NVI colocou antes do capítulo de número 8, dizendo: olha, quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado nas suas cidades. É importante isso para nós. Por quê? Porque aqui nós temos o que chamamos de o contexto do capítulo. Havia 7 meses. Durante 7 meses, Deus havia sido maravilhoso com o povo. Não só maravilhoso ao terem preservado um remanescente lá no cativeiro babilônico, mas maravilhoso na condução do retorno do povo. Eles haviam se instalado na sua cidade, toda a repartição da terra já havia sido feita, a reconstrução do muro já havia sido feita. E agora era o momento de se voltar para a lei do Senhor. Me desculpe, falta um H aí, né? Porque hora é de tempo. De se voltar para a lei do Senhor e de se reencontrar, de reencontrar a sua identidade. O povo de Deus precisava entender quem eles eram e quem era o Senhor. E constantemente, quando nós nos reunimos aqui, o que Deus está fazendo conosco é exatamente isso. É dando a nós a convicção de quem somos, qual é a nossa identidade. Portanto, esse texto, ele não fala apenas da pregação expositiva, mas fala da disposição do povo em relação ao culto ao Senhor, de buscar ao Senhor. E olhem só qual é a motivação que o povo tem. Olhem o texto novamente. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Não se trata, quando o povo se une, não se trata do que Deus fará, né? A motivação para se reunir e a motivação para ouvir a voz de Deus não se trata do que Deus fará, não se trata do que Deus fez, mas se trata do que Deus ordenou. Quando a igreja se reúne para cultuar a Deus, a igreja se reúne principalmente motivada pelo que Deus ordenou.
A igreja olha para o que Deus fez. A igreja enxerga os milagres que o Senhor fez e os milagres que o Senhor pode fazer. Mas a reunião da igreja é principalmente para o que Deus ordenou. Isso é importante. Sabe por quê? Porque em muitas reuniões o povo é convidado para vir ao culto com a expectativa de buscar a sua bênção. Venha receber a bênção do Senhor. E essa bênção do Senhor não tem a ver com a presença de Deus e com Deus falar. Tem a ver com algo que essa pessoa está buscando, porque isso fica no ar. Ninguém explica o que é isso. As pessoas dizem: venha buscar a sua bênção, mas não explicam qual bênção, porque se explicasse e dissesse assim: venha buscar a sua bênção de ouvir Deus confrontar você com seus pecados e de corrigir a sua conduta. Opa, que bom se fosse assim, mas não. Essa frase é jogada ao ar. O culto é algo que Deus ordena. O culto é algo que não é uma reunião onde nós não estamos aqui para nos sentir bem. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós estamos aqui não como um clube para rever amigos, ainda que a comunhão da igreja seja algo maravilhoso, mas nós estamos aqui principalmente para adorar a Deus, para cumprir a sua ordem de que o seu povo precisa adorá-lo. É disso. Agora olha só, e o contingente? Qual é o contingente correto? Em outras palavras, a pergunta é: quem deve escutar a exposição bíblica? Quem é que Deus chama para escutar a exposição bíblica? Olha só o que diz o texto. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de quem? Homens, mulheres e de todos os que podiam entender. Olha só que coisa interessante. Quem é que tem que participar do culto? Todos aqueles que são capazes de entender. Todos aqueles que são capazes de entender. É por isso que crianças são bem-vindas no mundo. É por isso que adolescentes são bem-vindos. E as dificuldades que eventualmente eles podem ter de compreender é a oportunidade que o pai tem de explicar melhor em sua casa o que foi dito. Isso fica maravilhoso à medida em que a gente percebe qual é o conteúdo aceitável para essa reunião. Olha o que o texto continua dizendo. Ele leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia. Se você levar em consideração que o raiar da manhã pode ser considerado às 6 da manhã até o meio-dia, por quantas horas foi lido a Bíblia? 6 horas de leitura bíblica. Hoje a gente, com um culto de 1h30, 2 horas, a gente já não tem mais paciência. A gente começa a reclamar. E aqui o povo está em pé na praça, ok? Não tem banco, não tem cadeira, não tem absolutamente nada. Na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro. Então, olha só
a pregação expositiva, qual é o seu conteúdo? O alvo da exposição não é nada além do que o texto. Outras coisas devem ajudar apenas. Isso quer dizer o quê? O texto bíblico que eu leio na pregação, ele é o alvo da minha exposição. Qualquer ilustração que eu conte tenha que ser para reforçar o texto. Qualquer história que eu conte tenha que ter um objetivo para que o texto ganhe luz, não para desviar a atenção dos irmãos. Qualquer outro texto bíblico que eu vá citar tem que ser um texto que colabore com esse, mas não que fuja desse. O alvo da exposição é nada além do texto. A exposição bíblica tem essa finalidade. E agora olha só algo interessante, depois do verso de número 4, mostrar que Esdras está lá acompanhado com uma turma, que daqui a pouco o nome é citado de novo. Olha o movimento em conjunto. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrado o rosto em terra. Qual foi a artimanha que Esdras utilizou para que o povo adorasse a Deus? Apenas leu a Bíblia, apenas pregou a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser suficiente como motivação para nós adorarmos ao Senhor. Reconhecer que Deus está falando conosco por meio da sua palavra tem que ser. As igrejas, muitas igrejas tentam achar tantas motivações para que as pessoas possam adorar a Deus. Não é necessariamente ruim ter coisas e tecnologias na igreja, desde que todas as tecnologias e ideias de uma igreja sejam com a finalidade de proporcionar e de ajudar na adoração, não de que seja um motivo da adoração. Agora chegamos no ponto crucial da pregação expositiva, que é: qual é o objetivo da exposição? Olhem comigo o verso de número 7 e o verso de número 8. Os levitas, Jesua, Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíam o povo na lei. E todos permaneciam ali, leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Qual é o objetivo da exposição? Que todos devem entender o que é exposto. Você precisa sair no final do culto, no final da pregação, entendendo o que Deus falou com você, entendendo o que o texto bíblico diz, entendendo o que Deus quer de você. E essa pregação precisa produzir resultados. Essa pregação de Esdras e de toda, porque olha só, nós estamos falando de milhares de pessoas, não é um grupo pequeno como o nosso. Naquele momento, naquela ocasião, foi preciso ter outros ajudando Esdras a explicar, porque senão aquele culto estaria acontecendo por vários dias. E qual é o resultado disso? O que é que se espera quando a palavra de Deus é pregada? Quando Deus fala com o seu povo, o que é que se espera? Quando o povo entende o que Deus está falando, o que se espera? Olhem só. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram
a todos: este dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. O povo, enquanto ouvia as palavras da lei, reconhecia que Deus estava falando. Estavam chorando por seus pecados, estavam reconhecendo que Deus estava falando com eles. Deus estava falando com eles. O que se espera como resultado é arrependimento dos pecados denunciados pela palavra de Deus. O primeiro movimento que uma igreja precisa ter quando Deus está falando com ela é em seu coração se arrepender profundamente por esses pecados, chorar por esses pecados, se entristecer por estarem desobedecendo a Deus. Mas os resultados se continuam. E olha só a motivação que Neemias e o povo diz. Olha só o que é feito. Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Qual é o resultado de ouvir Deus falar? Aproveite as bênçãos de Deus para a sua glória. Compartilhe as bênçãos de Deus com os que nada têm. Quando o povo de Deus entende o que Deus está falando, o povo de Deus vive o que Deus ordena. Aproveita tudo o que Deus dá para a sua glória. Pode sair, pode comer, pode beber, repartam com aqueles que não têm nada preparado. A palavra de Deus promove um entendimento correto daquilo que Deus tem nos dado, um aproveitamento correto das bênçãos que Deus nos dá. A palavra de Deus promove em nós um senso de comunhão, em querer que o outro possa usufruir das bênçãos que Deus tem nos dado. Por fim, o verso de número 11, no que diz respeito aos resultados, 11 e 12, eu separo eles aqui. Olha o que o texto diz: os levitas tranquilizaram o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fique triste. Em outras palavras, a liderança orienta o povo às aplicações. O chefe de família, que é líder da sua casa, diante da voz de Deus anunciada em uma pregação, ele chega em casa e discute com a sua família, orienta a sua família como aplicar aquilo que Deus tem falado a eles. O verso de número 8, de 12, propõe como fim dessa exposição a seguinte coisa: então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Toda a vida agora é orientada para o propósito que Deus estabeleceu em sua palavra. O que se espera diante da pregação expositiva é que aplicações sejam dadas e que pessoas tenham as vidas mudadas pelo poder da palavra de Deus. As pessoas naquele dia aplicaram desse modo. Por quê? Por que o povo de Israel, depois dessa leitura, a Bíblia não informa em qual parte da Bíblia leu, qual parte da lei de Moisés leu. A gente só sabe que foi lá do Pentateuco, dos 5 primeiros livros.
Mas a questão toda é entender por que eles aplicaram desse modo. Por que é que, diante dos seus pecados denunciados, com a tristeza que estavam sentindo, a orientação da prática foi: comam, bebam, festejem, comemorem e repartam com aqueles que nada têm? Por que foi isso? Nós precisamos entender o seguinte: o povo havia acabado de retornar do cativeiro babilônico. Havia apenas 7 meses que estavam na terra. Em 7 meses as lavouras ainda não tiveram tempo suficiente para produzir tudo que tinham. Os seus rebanhos ainda não estavam completos do modo como deveriam estar. A escassez era algo comum. E o que lembramos disso? Lembramos exatamente daquilo que Deus havia feito com o povo quando estava no cativeiro lá no Egito. O povo era escravo, o povo não tinha abundância do que comer, mas o que é que Deus incentiva no dia, a véspera da libertação do povo? Deus diz: olha, reúna a sua família, escolha um cordeiro, e se o cordeiro não é capaz se o cordeiro é muito para uma família, o que é que você tem que fazer? Chame o seu vizinho e reparta com ele. A ideia aqui é de que, independentemente do quanto você tenha, Deus te chama para compartilhar com outros. Independentemente o quanto seja uma situação difícil da sua vida, e o quanto de pecados você se lembre diante da palavra do Senhor, comemore o fato de que Deus está falando com você e te oferecendo redenção. Não importa o quanto vocês tenham pecado e tenham ido para o cativeiro babilônico, Deus está restaurando o povo. Então hoje, aqui pela manhã, não importa o quanto temos falhado com a palavra de Deus, não importa o quanto você tenha lido pouco a palavra de Deus, não importa o quanto você tenha reunido tão pouco a sua família para estudar a palavra de Deus, ainda hoje é dia de alegria no Senhor e de se comprometer e dizer: Deus, me ajude a ter uma vida de leitura bíblica coerente, me ajude a repartir com a minha família o que o Senhor tem me dado em sua palavra, me ajude, Senhor, a compartilhar o que o Senhor tem dado a mim com o meu colega de trabalho, com o meu vizinho, com os meus familiares, com os meus amigos. Me ajude, Senhor, a te louvar, porque o Senhor me escolheu. Eu sou o seu povo. Sendo assim, para refletirmos nesta manhã, a pregação expositiva não se trata de um método então de pregação, mas de uma disposição responsável de uma liderança que busca edificar a comunidade que Deus lhe deu. Valorizar, incentivar e cobrar são ações que uma comunidade madura fará com a sua liderança que busca expor a Bíblia de modo correto. Então, que todos nós nos envolvamos com a palavra de Deus. Nós só reconheceremos a voz de Deus à medida em que nós estamos familiarizados com ela. Uma comunidade que não lê a Bíblia frequentemente em sua casa, uma comunidade que não está buscando ouvir pregações bíblicas, é enganada facilmente por qualquer tipo de comida. Sabe por que muitos saem de cultos em que Deus não falou, dizendo que Deus falou? Porque não estão acostumadas em comer comida saudável bíblica. E aí
Quem não está acostumado a ouvir a voz de Deus sozinho, no seu secreto, orando e lendo a sua palavra, come qualquer coisa. Quem não consegue avaliar a voz de Deus, qualquer frase de efeito para ele é um trovão da voz de Deus falando com ele. Quem está acostumado a comer miojo passa mal quando come uma feijoada. Quem está acostumado a comer qualquer coisa não consegue reconhecer quando uma comida saudável é apresentada para ele. A propósito, muitas vezes reclamam. Quantas vezes as pessoas estão acostumadas só com gritaria, só com barulho, só com frases de efeitos, e quando sentam para ouvir uma boa pregação, são capazes de dizer: que pregação fria, que culto frio, que coisa horrível. Sabe por quê? Porque quem está acostumado com água de esgoto jamais apreciará uma água mineral saudável. Que Deus tenha misericórdia de nós, que eu e você sejamos treinados por Deus a reconhecer sua voz. Eu costumo dizer essa ilustração constantemente aqui. Os agentes do FBI dos Estados Unidos conseguem reconhecer uma nota de dólar falso, não porque estudam a falsa, mas porque estudam a verdadeira. Porque quanto mais da verdadeira eles conhecem, mais da falsa eles reconhecerão. E é assim que é a comunidade bíblica. Quanto mais aprendem de Deus, da sua palavra, mais reconhecerão o falso. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de compartilhar a tua palavra com os meus irmãos. Obrigado por esse texto que nos mostra qual é o impacto que a tua palavra tem na vida do teu povo. Que, como o povo de Israel, nós também sejamos, pela tua palavra, impactados ao ponto de nos arrependermos, chorar pelos nossos pecados e buscar orientação de aplicações que te glorifiquem. Ajuda-nos a viver e a experimentar o melhor de todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado para a glória do teu nome. Nos dê a motivação de compartilhar uns com os outros aquilo que o Senhor tem nos dado, seja de ordem bíblica, de conhecimento, seja de ordem material, de bênçãos que o Senhor tem nos dado, que tenhamos prazer em compartilhar uns com os outros, para a glória do teu nome. Querido Deus, receba a nossa gratidão. Receba a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nós e por meio de nós. Receba a nossa gratidão por esse culto. Desde o início o Senhor nos capacitou e nós somos gratos a Ti. Obrigado pelos louvores que cantamos. Obrigado, Senhor, pela leitura bíblica, pelas orações que fizemos, pela Tua palavra devocional. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Leve-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, daquele motorista imprudente, livra-nos, Senhor, e que nós saiamos daqui hoje com a convicção de que o Senhor nos guarda, tem falado conosco. Deus, abençoe o culto mais tarde na casa do irmão Genesi e da irmã Petro, que o Senhor possa, ó Deus, falar com aqueles que estiverem ali, e que o teu nome seja glorificado. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre as nossas famílias, hoje e para todos sempre. Amém.